Então vamos ler, eu convido você a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 9, 13. Diz lá, diz o Senhor a Moisés, levanta-te logo cedo e apresenta-te ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os meus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão e ferido você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra, mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito, mostrar a você, Faraó, o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem no campo, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos o seu rebanho e os seus escravos, mas os que não se importavam com a palavra de Deus deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, animais e vegetação. E quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo e raios caíam na terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções e nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Todas. Somente na terra de Gósen, onde estavam israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, desta vez eu pequei, o Senhor é justo e o meu povo e eu somos culpados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não preciso mais ficar aqui. Moisés respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibais que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E o sétimo mandamento é em Êxodo 20, 14, que diz, não adulterarás. O não adultério, dentro da lista das 10 recomendações de atitudes que o homem deve ter, tanto com Deus, tanto com o próximo, né? Na sétima está incluído o adultério e dentro disso está inserido o estado de conduta moral humana. Segundo a Bíblia em Levíticos, aquele que fosse pego em adultério seria apedrejado e morreria na hora. Hoje não existe mais este critério, muito menos para aquele que tem Jesus, mas ele morre sim, morre espiritualmente. A pessoa que adultera, ela perde a comunhão com o Espírito de Deus, morre espiritualmente. O que leva a esta facilidade de querer isso é a maldade e a malícia. O amor se sente aqui. A malícia se sente na mente e no corpo. E quando que a malícia se levanta no homem? Quando ele está no instinto de defesa. A maior motivação dos adultérios é
Inveja do cônjuge. Competição social do cônjuge. Quem compete com o cônjuge, adultera. Quem tem inveja do cônjuge, adultera. Quem tem ciúme exagerado do cônjuge, cai em adultério. Por quê? Porque o instinto de defesa tem tanta raiva, e daí da raiva faz a greve sexual, mental, psíquica e até espiritual. Irmãos, nós vivemos num mundo humano com a natureza de pecado das pessoas, de nós também temos, cada um de nós tem a sua natureza de pecado. E nossa natureza de pecado quer as coisas mais fáceis. Mais fáceis. E adultério não é só aquele que teve vida sexual com outro. Jesus foi mais além. Ele disse, se alguém olhar para alguém e desejar, quer dizer, aborrecer-se com o seu cônjuge e dizer, eu não gosto mais dele, eu vou amar outra pessoa, já está entrando nele o desejo da traição. Nós lemos aqui que queimou no fogo da Saraiva, na 7ª praga, a cevada, não o trigo. Cevada é a fonte de alimento para todos os animais e o pão mais comum. Os escravos comiam o pão de cevada. O pão que Jesus serviu na ceia era de cevada, não era de trigo. Trigo na Bíblia fala do que é melhor. Do que é melhor. E lembram que José ajuntou o trigo nos 7 anos. Então Deus não deixou queimar o que ele abençoou. Que adultério em si é infidelidade conjugal. Mas se aplicarmos esta palavra para o lado de amizade, o lado da igreja, o lado de Deus, porque Deus, quando fala com o seu povo, ele chama o seu povo de um povo adúltero e que se prostituiu, no sentido de tirar os valores de Deus e modificá-lo aquilo que ele entende que deve ser. Aquela expressão tem que ser assim. É difícil estar casado? Com certeza que é. Um homem que decide morar com uma mulher significa que os dois têm um grande empreendimento juntos. Homem não pensa que nem mulher e mulher não pensa e nem pode como homem. Mas o grande segredo do casamento é unir essas duas informações e ficarem fortes juntos. É isso que Deus chama o povo de adúltero. Deus está aqui, nós estamos aqui. É nós alcançarmos o que Deus quer e Ele nos amar, que nos fará fortes e prósperos. A pessoa que adultera chama sobre si a miséria. A miséria. Ela não vai para frente. E não pense em miséria, eu estou bem, meus pais estão bem, nós temos casa, tem carro. Não, para aquilo que Deus queria dar, quem sabe tu vive na miséria. Ou já viveu, por causa do adultério familiar. Por causa do adultério. O adultério traz miséria, a traição traz a presença da miséria absoluta na mente, nas emoções e no físico. É muito sério. Lembra que nós estamos estudando que é como se eles tivessem 20 deuses no Egito. Cada praga que veio atacava um rei, um deus. O deus dos céus para o egípcio era o Nut, né? N-U-T. Esse deus era o deus deles que cuidava dos céus. E quando Moisés levantou a vara e fez aparecer chuva de fogo, e Deus havia avisado, predisse que viria, mandou guardar os animais, e mesmo assim, já tendo 6 pragas, teve pessoas que não creram em Moisés. Se você quer ir longe na tua vida pessoal, profissional, e você quiser envelhecer com qualidade, e quiser ir longe, sabe o que é ir longe? É ter sucesso ao longo dos anos, porque o sucesso na vida de alguém não se mede num período. O sucesso da vida de alguém se mede
no final da vida dela. Se você for avaliar alguém num período de transição, de prova, você vai achar que ela é uma fracassada. Mas não se mede alguém num período. Se mede, história se faz depois que vira defunto. Sabia disso? A tua história servirá para a próxima geração. Para a tua vai servir o teu testemunho de vida, de firmeza, de alegria, de retidão, de paz, de sobriedade, de mão estendida. Agora, história você vai fazer quando virar defunto. Não existe história com alguém vivo. Porque ela pode mudar. Qualquer um no momento de loucura pode enlouquecer ou se matar, ou não? Qualquer um no momento de raiva roubar alguém. Então, história se faz quando vira defunto. Mas a tua vida pode ser um grande exemplo para aqueles que te conhecem e ser uma história para a próxima geração. Se você souber se conduzir de forma tal que chame a atenção pela retidão, pela fidelidade. Isso é uma questão de opção. Todos nós somos tentados a trair pais, amigos, irmãos. Todos os 10 mandamentos, todos nós somos tentados. Quer queiramos ou não, passamos por ele. Todos nós passamos por ele. Então o faraó mandou chamar a Moisés e disse: desta vez eu pequei, o Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Irmãos, ele falou com veracidade. Mas o coração dele gostava de ser mau. Ai, como ele gostava de provocar. Um coração só endurece quando ele gosta de provocar. A chuva parou? Ele de provocação. Não. Não deixo sair, de birra. Irmãos, este homem perdeu a nação. Os melhores soldados dele morreram tudo no Mar Vermelho. Ele foi o grande responsável. Então ele não morreu. Ele ficou para ver a sua derrota. Toda pessoa teimosa e birrenta, ela fica viva para ver sua derrota, para que Deus seja engrandecido. Guarda teu coração de não birrar com Deus e com pessoas. Não birra. Não leve tudo na provocação. Tem coisas que nos acontecem diariamente que Deus permite. Deus permite. Problemas, confusões, nem tudo dá do jeito que a gente pretendia. A resposta da vida não é como a gente esperava. Quando Deus falou, não era bem assim que eu tinha entendido. Mas nós temos uma vida inteira para buscar o Senhor. E buscar a sua presença, e buscar a sua vontade. Não fica numa posição de birra que você vai sempre adulterar com Deus, com o teu cônjuge e com tua família. E você vai viver esse ciclo ao longo dos anos. Deus, quem adultera com Deus, adultera com o cônjuge, adultera com o cônjuge, adultera com a família, adultera com a família, adultera com os amigos. E fica nesse ciclo. Aí vem outro assunto. Aí de novo com Deus, de novo com o cônjuge, de novo com a família e de novo com os amigos. Aí vem de novo. A vida é um ciclo. Rompa isto. Por que isso vem? Pela birra, pela provocação, pela raiva, pelo ciúme. Não, imagina, Deus fazer isso comigo, Deus permite isso comigo. Não, isso não. Imagina se eu vou admitir pessoa falar assim comigo. Ainda diz que é o Espírito Santo. Não, imagina. Não, a vida não é assim. Às vezes a gente não ouve o que gostaria de ouvir. Às vezes a gente nem espera e ouve cada coisa bonita. Também não esperávamos. A vida é assim. Nós temos que vivê-la para conhecê-la. As coisas não são estritamente planejadas. O Espírito Santo fala conosco e nos orienta. Deus só queria que o seu povo fosse adorá-lo no deserto. Sabe o que é isso, irmãos? Deus estava com saudade do culto a Ele. Nesses anos que os hebreus estiveram no Egito, eles não cultuaram a Deus. Eles não descansaram no sábado. Eles trabalhavam.
Eles não tinham dia de descanso, trabalhavam sem descanso, sem remuneração, não faziam mais os cultos a Deus, não faziam as 7 festas que os hebreus fazem. Deus estava com saudade do seu povo. Vocês acham que se Faraó tivesse aberto mão do povo hebreu, eles não estariam ricos até hoje como nação? Com certeza sim. Com certeza sim. Mas empobreceu de uma forma que até hoje o Egito é pobre, e a forma como o Faraó lidou com o povo de Deus e brincou com Deus fez com que essa chuva de Saraiva fosse tão forte que todas as árvores queimaram. E não tem até hoje, é um deserto só lá. Não tem. É isso que o adultério faz. Tira tudo que é de bom de você, da sua família. E você vai ficar num deserto por longos anos. Interior. É isso que o adultério faz. Deixa a pessoa num deserto. O adultério mata toda iniciativa de vida. É preciso um milagre, um esforço muito grande da pessoa. E graças a Deus que Jesus nos dá esta força. O propósito do Senhor avisar: não adultere, significa não desintegre tua família. Agora a cevada e o linho foram destruídos. O linho era a forma deles se vestirem, né? O tear do linho era as vestimentas do povo. E quando o povo de Israel foi expulso do Egito, eles deram seus despojos. Os egípcios se cansaram e entenderam que tinham errado. Entenderam que fizeram daquele povo escravo, então fizeram os seus pagamentos de uma vez só pelos anos de trabalho. O povo hebreu saiu com toda a riqueza do Egito. Roupa, linho, por isso que eles construíram o tabernáculo. Irmãos, os judeus construíram o tabernáculo com o salário do seu trabalho no Egito. Ame o suor do teu rosto. Ame. Ame o suor do teu rosto. Ame. Porque o suor do rosto traz a santidade de Deus em nós. Eles ganharam pelo trabalho deles, irmãos. E foi todo este ouro que eles ganharam, que eles construíram a casa do Pai. Fruto do suor do rosto deles. Deus ama aquele que gosta do seu trabalho. Guarda no teu coração esta palavra e nunca te esqueças dela. Quando vier o tentador e querer endurecer o teu coração e te colocar contra teu marido, se for casado, contra teus pais, se for solteiro, contra tua igreja, contra teus amigos, revoltado, um coração de birra endurecido. Lembre-se, Faraó foi mestre nisso, só que ele perdeu tudo. Perdeu o respeito, perdeu o exército, perdeu a glória do Egito, perdeu os trabalhadores, perdeu tudo. E morreu bem velhinho, para ver tudo se acabar em nada. Não faça um momento o restante da tua vida, mas será se você birrar e voltar as tuas costas a Deus, a sua palavra, ao teu cônjuge e à tua família.